bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Sim, hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020 e toda sexta-feira é dia do programa que inaugura o seu fim de semana de Corinthians e que está no ar em www.radiocoringão.com.br, o Timão Universitário. Estamos aqui depois do carnaval, hein? Segura a ressaca aí, rapaziada. O programa é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da UNG, a Universidade de Guarulhos, em parceria com a Rádio Coringão e a Rede Corintiana de Rádios, que é composta pela Rádio Livre Gaviões, pela Rádio Fiel Macabra e pela Rádio Itaquera em 87.5 FM, lá na região da Arena Corinthians. Eu sou Alex Dinarte e junto comigo a mesa de debates mais corintiana do seu rádio estão Aline Bueno e Vitor Rossi. A cargo dos trabalhos técnicos, o versátil Elias Macedo, que, sob supervisão do maestro Marcos Floriano, leva a você este som perfeito, direto aqui dos estúdios da Rádio UNG, aqui em Guarulhos, rapaz. Sim, estamos no ar na nossa Rádio Coringão e no Timão Universitário de hoje você confere o Timão na mídia, as notícias do Corinthians que movimentaram a imprensa esportiva durante a semana, sim, porque foi bastante movimentada esta semana do Carnaval no Coringão. E sobre o Campeonato Paulista, falaremos aí sobre a 7ª rodada. Corinthians é derrotado pelo Água Santa de virada em Diadema. Já pela rodada de número 8, na última quarta-feira, o Timão se livrou de mais um vexame. Será que se livrou mesmo de um vexame? Empatar em casa com o Santo André não é um vexame? Tá louco, hein? Empatou contra o Santo André em casa. Empatamos em 1-1 com o gol do Mauro Bocelli aí no finalzinho do jogo. O próximo compromisso do Corinthians pelo Campeonato Estadual é no próximo dia 7 de março. O Corinthians terá 10 dias exatamente para trabalhar e ver no que dá o resultado do trabalho do Thiago Nunes nesta curta pré-temporada, na intertemporada, né, que o pessoal gosta de falar aí na nova nomenclatura do futebol. Tem também daqui a pouco o Provão, o Provão que vai analisar aí o desempenho dos jogadores do Corinthians na partida da última quarta-feira. Tem o Fala Fiel ou Não Fala Fiel, né? O pessoal que participa com a gente ou não participa com a gente também. E também falaremos, tem momento histórico aqui no nosso Timão Universitário, como sempre, o Eternamente em Nossos Corações traz aí um pouco da carreira do zagueiro Gamarra, Carlos Alberto Gamarra Pavon, aniversariante do mês, e o Corinthians, além das notícias das outras modalidades, tem futebol feminino, tem basquetebol e tem o futsal do Timão, aqui no nosso Timão Universitário, como já é tradição, tá certo? E eu lembro a você, irmã corintiana, irmão corintiano, que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta, por meio do site www.radiocoringão.com.br. Também os aplicativos aí, Rádiosnet, TuneIn. Rádiosnet é melhor, hein? Eu vou falar isso o ano inteiro, hein? Porque, olha, não é propaganda não, mas é bem melhor mesmo. Os sites retransmissores de rádios ao vivo, ou seja, meu parceiro, você só não ouve e não participa da programação mais corintiana do mundo se você não quiser. O Timão Universitário também está no site da UNG, rapaz, www.ung.br/multimídia para interagir conosco aqui no Timão Universitário. Basta você nos seguir nas redes sociais, como o Twitter, @TimãoUni, no Instagram, @TimãoUniversitário, tudo junto, e no Facebook.com/Timão
Timão Universitário na fanpage do Timão Universitário. Curta também a Rádio Coringão, né? Claro, @Rádio Coringão no Twitter, @Rádio Coringão no Instagram e Rádio Coringão, facebook.com/Rádio Coringão, lá no Facebook, a fanpage da nossa Rádio Coringão, tá certo? E a gente saúda também a você que não consegue ouvir o programa na sexta-feira, meio-dia, o horário é meio difícil mesmo, aquele horário de almoço e tudo mais, mas para você que está de bobeira aí ouvindo a gente nas reprises, muito obrigado aí pela audiência de sempre na Rádio Coringão. Os horários das reprises são os seguintes, olha só, na sexta-feira tem Timão Universitário meio-dia, né? Edição normal, a edição aí semanal, na íntegra. Depois, 15 horas e 20 horas na sexta-feira, certo? No sábado, 3 da manhã, 10 da manhã, 15 horas e 20 horas. São 4 edições do Timão Universitário no fim de semana, no sábado, né, na verdade. E também o domingo, 10 horas da manhã, no domingão aí, 10 horas da manhã, a gente também está no ar na Rádio Coringão. Então, só não ouve se não quiser, tá certo, meu parceiro? É isso aí. Vamos lá, vamos com mais uma edição do nosso Timão Universitário. É hora do nosso Timão na Mídia e o Timão na Mídia é assunto pra ela, Aline Bueno. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Coringão. Vamos às notícias, então, do Timão na Mídia essa semana. O Gazeta Esportiva destacou: Thiago Nunes admite cobrança. Jogar no Corinthians implica em sofrer pressão. No site Terra, Duílio confirma negociação com Cruzeiro para empréstimo de Marlon. O Globo Esporte: Corinthians corre o risco de ficar fora das finais do Paulista. No Meu Timão, diretoria, Thiago Nunes e Luan são alvos de protestos de organizadas do Corinthians no CT. E o Lance destacou a manchete: após empate do Corinthians, Love desabafa. Não fazemos corpo mole. É isso aí, minha caríssima Aline Bueno. São aí as notícias do Timão na Mídia, né? Como sempre, movimentando bastante a imprensa esportiva. Numa semana aí de carnaval, né? Que a maioria das pessoas teve o seu descanso, o elenco corintiano não teve o seu descanso e muito pelo contrário, foi muito cobrado e devidamente cobrado, né, minha caríssima Aline? Quer fazer algum destaque do Timão na Mídia? Verdade, sempre vai ter essa cobrança em cima do Corinthians e eu quero destacar aí a manchete do Gazeta Esportiva. Sim. Sobre o Thiago Nunes, admite cobrança. Sempre vai haver cobrança, sempre houve cobrança no Corinthians por parte da torcida, tanto em cima da comissão técnica quanto dos jogadores, não mostrando resultado dentro de campo, tendo aí uma má fase, não ganhando, não mostrando resultado, sempre vai haver essa cobrança. E a torcida do Corinthians é assim mesmo, ela vai no estádio, ela incentiva, mas quando tem que partir para cima para fazer manifestação, igual foi nessa semana, em cima da comissão, do Thiago Nunes e do Luan. Então, é isso. E assim, a ideia é que no Corinthians, além de todo mundo já saber da pressão que existe, os profissionais que vêm trabalhar no Corinthians, eles também têm que saber, né, dessa magnitude. Não adianta o cara achar que o mesmo procedimento que ele pode utilizar num time de menor expressão, ele vai servir aqui num time do tamanho do Corinthians, né? A gente costuma dizer, inclusive assim, não são apenas os atletas do grupo profissional, aí, de quem mais é conhecido, né, que tem mais nome na mídia. Pô, dependendo da fase do Corinthians, eu já vi funcionário do clube que trabalha lá, por exemplo, cuidando da quadra ou da grama do CT, o cara é cobrado. O nego não quer saber. Vê ali na região do Parque São Jorge ali, o time não tá muito bem em campo. Funcionário, não importa, tá com a camisa do Corinthians, vai ser cobrado de alguma maneira, porque, né, se tá ali alguma coisa relacionada ao clube tem. Então a pressão não é só nesse
nessa questão aí do Thiago, dos atletas, a pressão é defender o símbolo do Corinthians, tá? Com o microfone da Rádio Coringão na mão, na Arena Corinthians, é uma responsabilidade grande. Empunhar o microfone da Rádio Coringão, como nós fazemos aqui no Timão Universitário toda semana, é também uma responsabilidade grande. Defender o Corinthians é uma responsabilidade grande, e é isso que essa rapaziada precisa entender e botar em prática. Boa tarde, meu caro Vitor Rossi, seu destaque no Timão na Mídia. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos queridos ouvintes. Eu destaco a do Globo Esporte, que diz que o Corinthians corre o risco de ficar fora das finais do Paulista. Quem diria que a gente pudesse estar lendo uma notícia dessa, né? Mas com todas as dificuldades que o Corinthians vem enfrentando nos jogos, é melhor que o adversário, mas quem vence o adversário chegando uma vez no ataque. Não foi a primeira vez que aconteceu, mas entre essas dificuldades, eu não vejo o Corinthians ficando fora das finais. Corre o risco, mas acho que eu não vejo como o Corinthians ficar fora. Mesmo com clássicos ainda por vir e as rodadas para acontecer, pode definir fora de casa, né? O Corinthians, se ficar em segundo, define fora de casa. Até porque também a gente não pode ver que o Corinthians é o time absurdo do grupo, porque tem o Bragantino e o Guarani que estão fazendo um bom campeonato também. Então, acho que o Corinthians não fica fora das finais, mas também não pode relaxar tá bom a gente definir fora de casa. O Corinthians tinha que definir em casa e ainda tá jogando fazendo um campeonato melhor. Olha, eu tenho sinceras dúvidas aí desse desempenho do Corinthians nos próximos jogos. Vamos falar disso daqui a pouquinho aí no decorrer do programa, né? Ainda tem jogo contra o Oeste, tem jogo contra o Novo Horizontino, tem jogo contra o Palmeiras. Imagine só pro um Vanderlei Luxemburgo, pro elenco do Palmeiras, ter a possibilidade de deixar o Corinthians fora da fase final do Campeonato Paulista. Isso aí já vai valer o título pros caras, né? Mas isso aí é um procedimento que é uma situação que pode acontecer aí, né, no futuro, mas que a gente espera que não aconteça, espera que o time do Corinthians tenha uma melhora aí efetiva nas próximas rodadas. Aí as demais notícias aqui que o Corinthians, que a gente destacou aqui no nosso Timão na Mídia, do Timão Universitário de hoje, tem esse desabafo aí do Wagner Love, dizendo que não faz corpo mole. A gente sabe quando é corpo mole e quando não é também, né? Eu também acredito que não seja corpo mole aí, nem dos atletas, muito menos da comissão técnica que está chegando, mas a coisa não está fluindo, né? E aí as manifestações, as mais diferentes manifestações de cobrança vão surgir, né? Sendo corpo mole ou não. A Aline já destacou bastante aqui a questão aí das manifestações, né? As manifestações foram na última quarta-feira, antes do jogo. A torcida, o Gaviões da Fiel e o Estopim da Fiel foram lá à porta do CT, na hora que os caras iam sair, né, do CT para o estádio, e fizeram algumas cobranças veementes à diretoria, né, a pessoa do André Sanches, ao Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol, e dentro do campo ao Thiago Nunes e ao Luan, aí que a torcida vem pegando um pouco no pé aí do jogador Luan. E outra coisa também que eu ia destacar, a questão aqui do Marlon, né, que vai ser emprestado aí pro Cruzeiro, um zagueiro aqui, o zagueiro espadaúdo, né, que infelizmente não conseguiu aí ter a sua sequência, nem a sua fluência de jogo na equipe do Corinthians aí desde o ano passado, vai ser emprestado novamente. E outro destaque que eu faria aí das nossas condolências aí da fiel torcida corintiana, a família do Valdir Espinosa, né? O Valdir Espinosa, que faleceu hoje aos 72 anos, aí após algumas complicações, né? De um pós-cirúrgico aí que teve, um grande nome do futebol brasileiro, né? Passou pelo Corinthians em 96, lembro muito bem da passagem do Valdir Espinosa, que sabia muito de futebol, mas infelizmente não deu certo no Corinthians, mas é um cara aí vencedor no futebol brasileiro. As nossas condolências aí para o Valdir Espinosa, para a família do Valdir Espinosa, certo? Vamos em frente, vamos aí com o nosso time universitário. Tem a questão do Campeonato Brasileiro, né, Aline? Tem. Saiu a tabela, é isso? Isso, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro agora de 2020. E o Corinthians vai fazer a sua estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense na Arena Corinthians, aqui em São Paulo. Boa.
mas ainda não tem data definida. É um jogo que acontece em maio, ou no dia 2, ou no dia 3, ou no dia 4. Certo. Só que ainda não está definido a data certinha. Eu acho que não tem nenhuma data certa ainda do Campeonato Brasileiro. Aí os caras, né, vão fazer algumas adaptações, mas as 3 primeiras rodadas a gente já tem jogos duros. Aí o Atlético Goianiense não tem tanta tradição assim, mas costuma complicar aqui em São Paulo, e na sequência 2 jogos fora, Atlético Mineiro e Grêmio, né? Então o Corinthians já tem aí algumas barras pesadas no Campeonato Brasileiro, que começa em maio, né? Então esperamos que em maio o time já tenha alguma cara, alguma melhora, para que a disputa do Campeonato Brasileiro aí seja feita da melhor maneira possível, certo, gente? É isso aí. Na próxima semana a gente fala mais aí de Campeonato Brasileiro, claro, as mais novidades aí no nosso, nas notícias do nosso Timão na Mídia, sempre aí as manchetes da semana que mexem com a imprensa esportiva falando do Corinthians. Vamos em frente, vamos com o nosso Timão Universitário de hoje, esta sexta-feira pós-carnaval. Sim, estamos sempre aí em www.radiocoringão.com.br e na rede corintiana de rádios também. Vamos falar do Coringão em campo, pois no último sábado, o Corinthians foi até Diadema enfrentar o Água Santa e foi derrotado por 2-1. Você já imaginou o Corinthians perder para um time recém deixado de ser da várzea? Eu nem sei botar o nome nisso, né? Recém-profissional, né? Era semi-amador até pouco tempo atrás e agora é um clube recém-formado aí na profissionalização dos jogadores, né? E aí o Corinthians foi até Diadema, lá no Distrital do Inamar, e foi derrotado pelo placar de 2-1. Sobre esse resultado inadmissível aí em cima da análise do técnico Thiago Nunes, vamos ver o que ele tem pra falar, porque, velho, eu sinceramente, se eu fosse técnico ou jogador, eu não saberia o que falar. Eu acho que eu pediria minha demissão, de alguma maneira, porque, com todo o respeito ao Água Santa, é inadmissível um time campeão mundial, 7 vezes campeão brasileiro e campeão da Libertadores invicto e tudo mais, você perder pro Água Santa é inadmissível. Mas fala aí, Thiago Nunes, eu quero ouvir a tua explicação para esta derrota para o Água Santa por 2-1. Nós temos que ter ações com mais velocidade, né? O time ainda é um time que tem circulação de bola, mas pode ser mais rápido nesse sentido. É uma equipe que oscilou em termos de agressividade a última fase do campo, a última parte do campo, com mais movimentos de ataque à linha do adversário. Fizemos muito isso contra o Guarani, fizemos bastante isso em outros jogos, mas hoje ficamos com 3 jogadores praticamente presos lá em cima, então a gente tem que melhorar nesse sentido. E principalmente também, o momento que a gente está defendendo, a gente tem que ser uma equipe mais agressiva defensivamente. Porque hoje mesmo o gol que tomamos para o primeiro, um gol onde nós estávamos praticamente com todos os jogadores atrás da linha da bola, e o adversário foi entrando com naturalidade, né, com pouca pressão ao cara da bola, e aí consequentemente fizeram um gol que fugiu um pouco do contexto do jogo, né, porque estava muito controlado, a equipe tranquila dentro do campo, e essa tranquilidade e essa agressividade é o que a gente tem que estar mais atento para que não possa, né, ocorrer o que ocorreu hoje. Nós tínhamos chance de fazer o segundo gol quando estava 1-0, né, no mínimo 2 chances, e aí sofremos um gol no final do primeiro tempo que volta para o intervalo com uma perspectiva negativa, né? E aí todo o segundo tempo as coisas vão se enrolando, você cria chance, não faz. O adversário que vem com uma proposta muito clara de defender, né, vai crescendo, e, consequentemente você daqui a pouco no lance isolado toma o segundo gol e decreta a derrota. O Thiago Nunes, é aí que tá. Por isso que a torcida, Aline, tem que ir lá no CT todo dia, sabe? Todo dia tem que ir lá fazer uma cobrancinha no CT. Porque o cara tá me dizendo aqui que tá tranquilo. O time tava tranquilo em campo, Vitor Rossi. Pô, o time do Corinthians pode estar tranquilo nunca, velho. Então todo dia tem que ter uma cobrança diferente lá. Porque se os caras estão tranquilos em campo, não existe isso. Você tem que estar concentrados, tem que estar preparado. Agora, você ficar ali tranquilo, tranquilo você joga no final de semana aí dos seus amigos, né, que não vale nada e tal. Aí tudo bem, aí você pode estar tranquilo lá. Nessa bola aqui eu não vou, beleza? Não tem erro. Nessa dividida aqui eu não vou botar o pé, não, tudo bem. Mas, tranquilo em campo, Thiago Nunes, eu tô achando isso aí muito, sabe, muito pequeno pro
pro tamanho do Corinthians e principalmente do tamanho do Campeonato Paulista. Eu acho que os caras não estão entendendo direito o que significa o Campeonato Paulista pro Corinthians. Fala desse jogo aí, Aline, analisa pra gente aí dá a tua opinião sobre Água Santa e Corinthians, derrota por 2-1 e o Água Santa fazendo festa lá em Diadema. É verdade, o que falar, né, Alex, desse jogo, dessa derrota. Com todo respeito à equipe do Água Santa, o Corinthians tinha a obrigação de ganhar esse jogo, É isso aí. porque teve posse de bola, mais posse de bola, né? O Wagner Love conseguiu marcar o gol aí logo no início do jogo, aos 7 minutos, né? No lance com o Fagner. Então, assim, apesar do Água Santa ter jogado muito fechado e com uma forte marcação, e o Corinthians dominou todo o primeiro tempo, qual que é o problema do Corinthians nesses últimos jogos que ele tem aí deixado a desejar? O Corinthians se acomoda muito. Ele faz o gol e é aquilo, estamos ganhando de 1-0, não vamos pra cima, a gente vai ficar só se defendendo. Quando tiver uma bola, um lance, a gente chuta pro gol. Ele não vai pra cima pra tentar buscar resultado, ele simplesmente se acomoda e espera o adversário. E foi o que aconteceu. O Água Santa conseguiu o empate e depois a virada. Então, foi muito feio esse jogo. Eu assisti, eu fiquei nervosa lá, torcendo pelo Corinthians. Eu falei, eu não tô acreditando que o Corinthians perdeu pro Água Santa. Calma, Aline, não precisa ficar nervosa, contenha os seus nervos, que olha, vou te dar um toque aqui. Vai passar nervoso o ano inteiro. Passar nervoso o ano inteiro com esses caras aí. E aí, meu caro Vitor Rossi, tem algum destaque? Os caras ainda foram reclamar da arbitragem. Não, aí não dá, né? Aí já é demais, né? Reclamar que o rapaz levou a bola com a mão, não. Você quer reclamar da arbitragem? Reclama que esqueci o nome, é Vitor mesmo, o volante que jogava no Palmeiras. João Vitor, tá no Água Santa. Esse aí, velho, se a mãe dele estiver do outro lado jogando, ele bate nela também. Cada enxadada é uma minhoca, velho, pro cara. E esse cara, ele fez umas 3, 4 faltas seguidas, assim, e nada de cartão amarelo. Então, se você quiser reclamar da arbitragem, é disso que você tem que reclamar, né? Aliás, antes do destaque do Vitor aí, o time do Corinthians, a arbitragem faz o que quiser. Na quarta-feira contra o Santo André, a coisa melhorou um pouquinho, a arbitragem marcava ali alguma coisa, os caras iam em cima do árbitro. Acho que é isso que tem que fazer, você também tem que pressionar a arbitragem, porque no jogo contra o Água Santa eu não vi isso acontecendo, né? O João Vitor bateu em todo mundo e não tomou cartão amarelo. Talvez ele pudesse ter sido expulso antes do que... aliás, pudesse ter sido expulso até no primeiro tempo, né? Dependendo aí da magnitude das faltas, e o time do Corinthians não cobrou nada da arbitragem. Isso também aconteceu no jogo contra o Guarani do Paraguai, na eliminação da Libertadores. Então isso tem que ser falado, né? Tem que ser orientado aí para os atletas, principalmente os líderes do grupo e principalmente aqueles que ainda não tiverem tomado cartão amarelo, para não reclamar 2 vezes e ser suspenso, né? Meu caro Vitor Rossi, por favor, tua opinião aí sobre Água Santa e Corinthians, 2-1 pro Água. Difícil. A gente veio só de ver o placar, a gente já não entende muito o que aconteceu, né? Será que o Corinthians não entrou em campo? Porque o Corinthians, como vocês mesmos comentaram, né? Com todo respeito ao Água Santa, o Corinthians tinha time e todas as condições possíveis para vencer o jogo e não se deu isso. E o que às vezes me chama a atenção é que em alguns jogos o Corinthians ele tem a posse de bola, ele chega, ele finaliza mais que o adversário. Mas também me chama a atenção uma certa fragilidade defensiva. Porque o Água Santa ele chutou 3 vezes no gol e fez 2 gols. E parece que o aproveitamento que o Corinthians precisava ter, o Água Santa teve. Isso. E aí eu não tenho que... Quando faz essa análise, poxa, num clube como o Corinthians, e eles conseguiram chutar 3 vezes o gol e fazer 2 gols de uma maneira fácil. O primeiro gol eu achei fácil, igual o Thiago comentou, não havia pressão no cara da bola, então ele foi chegando, foi pegando confiança e fez a jogada.
Então, falha do Lucas Piton, inclusive. Sim. Então, acho que quando o Corinthians conseguir arranjar o equilíbrio, que da mesma maneira que finaliza e tem posse de bola, consegue ser consistente defensivamente, as coisas começam a entrar no eixo. Mas precisa, por exemplo, o futebol é o que você comentou, Vitor. Ele não precisa criar 100 chances para fazer um gol, né? O Água Santa criou 3, aí fez 2. Aliás, o segundo tempo do Corinthians foi muito ruim mesmo, né, contra o Água Santa. Não teve nada demais, assim, teve uma bola de lance de bola parada lá, uma cabeçada do Gil, se não me engano, que passou bem rente à trave. As próprias bolas altas, com aproveitamento, o Pedro Henrique ganhou uma de cabeça lá, cabeceou em cima do goleiro, né? Acho que o Gil também ganhou uma e cabeceou, não vou me lembrar agora se o goleiro defendeu, a bola foi para fora. Mas os caras têm ganhado a bola no alto e não conseguem finalizar. A questão é essa, finalização. O aproveitamento do Corinthians em finalização, porque, matemático não adianta nada, velho. O cara criou 100, não fez nada, pouco vai mudar na ideia do placar, né? E tem que acertar o gol, velho. Tem que acertar o gol. Parece óbvio, mas é verdade, viu? Como a gente pode pegar como exemplo o Campeonato Brasileiro de 2017, né? O Corinthians chegava uma vez, gol. Podia passar dos 90 minutos, 80 se defendendo. Mas quando chegava, gol e conseguia o placar do jogo, conseguia os 3 pontos. Não, e eu acho que tá faltando aí... Eu vou deixar um pouquinho mais para falar sobre a partida do jogo contra o Santo André. Falar do jogo contra o Santo André daqui a pouquinho aí no Provão e tudo mais, pra gente não engolir tudo aqui na primeira parte, senão a gente acaba ficando sem assunto mais pra frente, né? Então vamos lá, vamos para fechar esse assunto aqui, Corinthians e Água Santa. Apesar do gol do Wagner Love, como a Aline bem destacou, né? O Wagner tinha falado lá uma besteira na entrevista coletiva, dizendo que era obrigação do Corinthians. Wagner Love, jogador não pode falar isso. Quem tem que falar somos nós, torcedores, né? A imprensa pode falar. Tá tranquilo. Jogador não. Jogador tem que chegar lá e falar: não, é jogo difícil, o Água Santa é um timaço, tem lá o Xavi, Iniesta, o Zidane. Não importa. Você tem que falar que o time é bom e acabou. E você tem que trabalhar pra fazer o melhor jogo da vida, como se fosse o último, e vamos que vamos. Cara, falou esse tipo de besteira aí, ó, o Pintado deve ter usado isso lá no vestiário, lá deve ter colocado uma placa do tamanho do mundo lá com a fala lá: Wagner Love diz... É obrigação do Corinthians chegar e ganhar do Água Santa. Isso aí não é papel de jogador fazer, isso é papel do torcedor e da imprensa fazer. O jogador só joga, viu, Wagner Love? Se não, você também já tem 35 anos, tá experiente pra caramba e não aprendeu isso ainda, tá louco. Pra fechar esse assunto do jogo aí contra o Água Santa, tem a primeira parte da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, liderada pelo maestro Ginaldo de Vasconcelos Filho e o Alex da Mata, o moço de Sorocaba, o carnavalesco Alex da Mata, sobre a derrota do Timão no último sábado, da qual eu ainda não me conformo e nunca me conformarei. Fala o narrador da Rádio Coringão, fala meu caro Fábio Marcondes. Amigos do Timão Universitário, a equipe do Corinthians esteve no Distrital do Inamar e perdeu para o Água Santa pelo placar de 2-1, jogando de novo um futebol muito ruim. Um jogo onde o Corinthians jogou um pouco melhor no primeiro tempo, abrindo o placar logo aos 8 minutos com o Wagner Love, e depois se perdeu e o time não conseguiu manter o equilíbrio do jogo. O Água Santa cresceu e a expulsão do Camacho ainda no segundo tempo complicou mais a vida do técnico Thiago Nunes. O Corinthians perde por 2-1, fica aí sem o Camacho e sem o Cássio, que suspenso não enfrentam a equipe do Santo André na próxima quarta-feira na Arena Corinthians. O time do técnico Thiago Nunes terá muito trabalho contra o líder do campeonato e o técnico terá muito trabalho porque a Fiel já está perdendo a paciência. 2 para Água Santa, 1 para o Corinthians. Fábio Marcondes em especial para o Timão Universitário. Grande Fábio Marcondes, meu parceiro, obrigado novamente pela colaboração. Fábio Marcondes sempre salvando a gente aí na Rádio Coringão. Um abraço, Marcondes, valeu demais. Na sequência, aqui do nosso Timão Universitário da Rádio Coringão, vamos continuar falando do Campeonato Paulista, afinal de contas é o que nos resta, né? Se tivesse classificado para o torneio, estaríamos falando de outros torneios. Na última quarta-feira, o Corinthians recebeu o Santo André em Itaquera.
Até o começo da chuva torrencial que castigou o gramado da Arena Corinthians, o Timão vinha criando chances, dominando as ações no campo do adversário, mas não abriu o placar. Após falta dura e desnecessária cometida pelo lateral Fagner, o time do ABC veio pra cima e foi ele quem abriu o placar. O gol do Ronaldo, bom atacante Ronaldo aí do Ramalhão, fez 1-0 para o Santo André. Aí já viu, aquele sufoco todo, campo de jogo quase impraticável, a torcida ainda assim seguiu fazendo a sua parte e os pouco mais de 17 mil pagantes levaram o Timão ao empate com o gol de Mauro Bocelli após cobrança de escanteio de Janderson e falha do goleiro Fernando Henrique, que havia feito uma defesaça minutos antes. Sobre o empate, fala novamente aqui o didático, explicativo, mas por enquanto ineficiente comandante técnico do time corintiano, o Thiago Nunes. Olha, mesmo com o campo molhado, a gente poderia ter vencido, né? Da maneira que o jogo se apresentou, a gente criou muitas situações de gol. E nem falo em finalizações, né? Porque as pessoas têm falado muito em finalizações e o Corinthians realmente finaliza muito. Deve ser a terceira ou quarta equipe que mais finaliza no campeonato. Mas principalmente pelas chances criadas de gol. Nosso time hoje sofre um problema direto com o aproveitamento, né? E a gente está sofrendo porque os adversários estão criando pouquíssimo e quando criam acabam fazendo o gol. E estamos tentando achar um padrão nos gols sofridos, sabe? E aí não tem um padrão. Cada jogo tem uma circunstância diferente que às vezes colabora, às vezes não colabora. E aí dentro disso a gente está tentando remediar jogo a jogo, principalmente essa questão defensiva, porque ofensivamente estamos criando, produzindo para vencer, mas falta o tal do detalhe do gol, né? Mesmo com o campo molhado, a gente poderia ter vencido hoje, né? Então, esse é o sentimento que a gente fica nutrindo de que poderíamos. Então, somente com persistência e repetição, né, e muita crença que a gente pode sair da situação aí incômoda de não vencer já alguns jogos. Ô, meu caro Marcos Floriano, juro pra você, velho, isso eu nunca ouvi na vida. Padrão de gol sofrido? Ô, Elias, para tudo. Padrão, o que é padrão de gol sofrido? Explica pra mim. Ô, é muita teoria, velho. Padrão de gol sofrido? Então quer dizer que o time sempre toma gol de uma maneira. Talvez seja isso, é isso que ele quis dizer? Um padrão de gols sofridos. Seu time sofre gol de dessa maneira sempre, é sinônimo que você não tá trabalhando essa jogada. Não, cara, juro, tô tentando achar aqui uma explicação pra este padrão de gol sofrido do Thiago Nunes. Ô, Thiago, o jogo é um diferente do outro, cara. Claro que vão ter algumas circunstâncias de jogo que o seu time vai ser mais vulnerável em um lado do campo e o adversário vai forçar essa jogada pra tentar se beneficiar disso, mas padrão de gol sofrido, olha... aliás, você nem tem que sofrer gol, velho. Tem jogo aí, por exemplo, que a gente falou há pouco aí do Água Santa, tem jogo aí que você nem pode sofrer gol, você não pode se dar o luxo de sofrer gol, né? E aí você tá falando de padrão de gol sofrido, que coisa. Ô, Aline, por que seu time não ganha de ninguém? Nem em casa, nem fora, né? Então, essa é uma pergunta que o Thiago Nunes tem que se fazer, né? E tem que rever aí as técnicas dele, porque o Corinthians já entrou em campo ontem com total pressão, tanto por busca de resultado quanto pela torcida, e não tem conseguido aí achar uma maneira, quando cria chance de gol, não finaliza com êxito, não consegue fazer o gol. Ontem o Corinthians finalizou muito mais do que o Santo André, mas na primeira oportunidade que o Santo André teve de bola parada, naquela falta pelo Fagner, conseguiu fazer o gol. Belo gol, inclusive. E o Corinthians, tudo bem, teve as condições do gramado, né, que choveu e não tava praticamente ali, a bola não rolava em campo. Tava difícil sim, mas o Corinthians não tá jogando bem, gente. Né? E no finalzinho do jogo, já nos 46, conseguiu um empate. Porque também se não consegue, imagina só a crise que se instala, né? Sem dúvida. Eu acho que se não consegue esse pontinho aí... Porque, assim, o ponto, ele mais livrou da questão da derrota mesmo, né, pelo empate, do que aliviou a pressão da rapaziada, porque
como a gente já disse aqui na primeira edição do Timão Universitário desse ano, na semana passada, a campanha do Corinthians não é boa no Campeonato Paulista, né? A gente já tinha falado isso na semana passada, mas a nossa esperança era de que pelo menos nesses 2 últimos jogos, frente ao Água Santa, se você soma lá 3 pontos contra o Água Santa, mesmo sem vencer o Santo André, que tudo bem, é o melhor time aí da competição agora e tal, mas com uma vitória sobre o Água Santa, talvez a sua moral aumentaria, né? Aumentasse ali numa boa, tal, ficaria um pouco mais confiante no elenco em si, e aí talvez a vitória contra o Santo André seria natural, porque o Santo André viria para defender como veio, né, Vitor? E aí a gente conseguiria, claro, mais 3 pontos. Já seria, a gente tá somando 9, né, na tabela aí, por conta dessa irresponsabilidade de ter perdido a última partida da partida do último sábado aí contra o Água Santa, e fica com menos 5 pontos na tabela por conta de um jogo. Essa derrota pro Água Santa valeram 5 pontos a menos na tabela, porque eu tenho certeza que se o Corinthians tivesse vencido o Água Santa, viria com mais confiança para cima do Santo André, e um time sempre defensivo, o Corinthians ia bater e uma hora ia fazer o gol. E não foi o que aconteceu de novo, hein, Vitor? De novo. E concordo plenamente, porque as coisas iam fluir naturais, né? Isso. Ganha contra o Água Santa, não tem tanta pressão. Rapaziada, vamos chegar, manter essa sequência. Agora já ganhamos uma, vamos partir para a segunda, para a terceira e assim vamos. Exato. Teria 10 dias aí de sequência para trabalhar, sossegado. Sim. Sem aquela pressão que a gente sabe que como é no Corinthians. E foi mais um jogo como todos os que o Corinthians vem apresentando. Muita chance e pouco aproveitamento. Antes da chuva, que atrapalhou um pouco o gramado, o Corinthians chegou, mas não conseguiu assustar, né? Tinha uns chutes e tal, mas não conseguiu assustar. E só foi conseguir um chute, que eu me lembro do Janderson, que o goleiro faz uma bela defesa. Isso. E que, se eu não me engano, na sequência saiu o gol do Bocelli na cobrança de escanteio. Foi quando o gramado deu uma sentada e ficou um pouco mais... O Corinthians trabalhar a bola, que esse é o estilo de jogo, né? A bola trabalhada ali não tem bola alçada. O Cantígio sumiu um pouco no jogo porque a bola não rolava, então não tinha como ele fazer as viradas de jogo e tudo mais. E foi nesse lance do Janderson, o campo ficou bom pela parte ali do Fagner, onde podia fazer essa jogada de aproximação, jogada de 1-2 e a jogada do drible, né? A bola estava conseguindo rolar. O Janderson passa por 2 marcadores, chuta pro gol e vem a sequência do lance com o gol do Bocelli. Então, a chuva atrapalhou, mas o Corinthians poderia ainda assim ser superior e mostrar um melhor futebol. Poderia sem dúvida. O que eu ia dizer no começo do time universitário, analisando a partida contra o Água Santa, serve para isso da partida da última quarta contra o Santo André. Falta ímpeto, cara. Time, a camisa do Corinthians, né? A camisa de clube grande, ela tem que afrontar pelo simples fato dela estar ali dentro do campo, sabe? O adversário não pode achar que ele tá superior ao Corinthians, ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Flamengo, ao Grêmio, aos clubes grandes do futebol brasileiro. O adversário que é de menor expressão, ele tem que olhar para a camisa do Corinthians e ter medo. Tem que olhar para a camisa do Palmeiras, do Flamengo, ter medo. Só de olhar e falar, meu Deus do céu, olha os caras aí, entendeu? E a camisa do Corinthians sempre teve esse ímpeto, né? E eu não estou vendo esse ímpeto da camisa do Corinthians já tem um tempo, né? Já tem um tempo aí que adversário se sente à vontade jogando em Itaquera. O Corinthians, mesmo jogando fora de casa, sempre teve boas apresentações aí nos últimos anos. O Corinthians chega aí fora de casa e toma pau do Água Santa. Vai mal contra um Mirassol, por exemplo, nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Perde para a Ponte Preta, que não ganha de ninguém, mas ganhou do Corinthians. Tanto que não ganha de ninguém, como nós falamos semana passada. Demitiu o técnico lá logo depois de uma derrota aí. Então, assim, falta ímpeto de time grande, gigante, campeão do mundo. É isso que falta para vocês aí, por enquanto, dentro do Corinthians aí. Jogadores, comissão técnica, confiança. Cara, eu sei o que é um jogador quando ele não tem confiança, né, no seu próprio futebol, e quando ele não tem confiança num elenco todo ali. Fica muito claro isso, sabe? Parece que ali no elenco do Corinthians ninguém confia em ninguém.
Isso é gravíssimo e esse tempo de trabalho, esses 10 dias que o Thiago Nunes vai ter, inclusive o time já se reapresentou hoje, aliás, já se reapresentou na quinta-feira, já treina hoje, nem sabemos se vai ter folga aí nesses 10 dias, mas o time precisa trabalhar não só a questão da confiança individual de cada atleta ali na tua função e na confiança tática ao que o treinador passa ali na pré-eleição, a ideia de jogo que ele quer passar. Os caras precisam ter a confiança em cada um deles e se esse esquema de jogo cabe de fato para as características individuais de cada jogador, né? Eu acho que isso tem pegado bastante aí. No jogo contra o Água Santa, no segundo tempo, o Corinthians não criou absolutamente nada. No jogo contra o Mirassol, no segundo tempo, o Corinthians não criou absolutamente nada. O Corinthians é um time de 25 minutos e ponto final. Na quarta-feira contra o Santo André, se eu não me engano, começou a chover aos 25, por aí. Aos 27 tomou o gol de cabeça, aliás, um belo gol, um belo giro de cabeça do Ronaldo, gol de quem sabe fazer gol, né? Porque a bola, do jeito que ela veio ali, e aonde ele colocou a bola, no outro canto do nosso querido Walter, tomou o seu, né, Valtão? Aí não tem nem como, né? E o Ronaldo botou ela do outro lado, né, do Walter, uma bela cabeçada, mas o time do Corinthians precisa ganhar essa confiança, esse ímpeto de time grande. Por enquanto, o Corinthians é só mais um elenco aí de futebol caríssimo e sem nenhuma efetividade dentro do campo, pelo menos por enquanto aí nesses primeiros jogos. O Corinthians faz uma péssima campanha no Campeonato Paulista e daqui a pouco a gente vai ver a tabela aqui depois do Provão, vou pegar a tabela direitinho para ver por que o Corinthians pode ficar fora da zona de classificação do Campeonato Paulista, faltando aí 4 jogos para o término da primeira fase do Campeonato Paulista, que poderia ser aí rumo ao Tetra, né? Tô ficando desanimado já, viu, Thiago Nunes? Ajuda a gente a sair dessa situação aí, porque, ó, a torcida do Corinthians tá sempre ao seu lado aí, ó. Na quarta-feira, 17 mil pessoas, carnaval, horário ruim, chuva, frio, Itaquera, mesmo assim, 17 mil pessoas, né? A torcida do Corinthians está sempre do lado aí. E outra coisa, essas 17 mil pessoas cantando, incentivando. Aliás, ouso dizer uma coisa que é o seguinte: o estádio lotado na Libertadores não cantou tanto quanto quarta-feira, 17 mil pessoas se dedicando de fato ao Corinthians aí no Campeonato Paulista, né? Porque tem muita gente que vai lá pra tirar fotinho, isso aí desde 2014, eu sei muito bem como que funciona, mas quem vai de fato ali na vontade, né? Essas 17 mil pessoas que foram na última quarta-feira a Itaquera, com certeza fizeram cada uma o seu papel, cantaram, vibraram e incentivaram de fato o Corinthians ao empate. Numa bela cobrança de escanteio do Janderson, falha do Fernando Henrique e conclusão de cabeça do argentino Mauro Bocelli. Mas vamos lá, para avaliarmos aí a participação de cada jogador neste empate contra o Santo André. Está no ar o quadro preferido da Aline Bueno. Está no ar o nosso Provão. Provão. O nosso Provão aqui no nosso Timão Universitário, sempre dando as notas aí a mesa de debates do Timão Universitário, sempre qualifica aí os representantes corintianos nos resultados. Vamos lá, gente, vamos devagar e sempre com a nota do goleiro Walter. Ô, meu caro Vitor Rossi, o Walter não pegou nenhuma bola, né, na quarta-feira, né? Aqui foi e entrou. Nota do Walter, ô Vitor Rossi. 5. Aline, nota do Walter. 7,5. Eu dei 5 pro Valtão aqui também. Ô Vitor, a nota do lateral Fagner. Ô Fagner, para de dar carrinho nos caras, mano. Fala, Vitor. 5 também. E aí, Aline? Dei 7. Então, eu dei 6 aqui pro Fagner, cara, porque o Fagner tava jogando bem, mas a questão é a seguinte, o Fagner... Esse carrinho que ele deu aí contra o rapaz de Santo André, eu gosto da chegada do Fagner, eu gosto, admiro, mas esse carrinho foi totalmente desnecessário e ele só deu o carrinho por causa da chuva.
né? Talvez se não tivesse chovendo, ele chegaria inteiro na bola e acabou derrubando o rapaz, tomou o cartão amarelo e na cobrança da falta o Corinthians tomou o gol. Nota do Pedro Henrique, meu caro Vitor Rossi. 6,5. E aí, Aline? Dei 7. 6,5 pro Pedro Henrique também. E a nota do zagueiro Gil, meu caro Vitor? 6. E aí, Aline? Eu dei 8 porque eu gosto do Gil, né? E também teve o lance da cabeçada dele, que quase foi um gol. Eu gosto quando o Gil vai pra frente nas jogadas de escanteio, tentar fazer o gol, ajudar o Corinthians. Então, é isso aí. E você, Alex? Eu dei nota 7 aqui pro Gil. Também gostei da participação do Gil ontem. Foi importante no ataque também. Não teve tanto trabalho defensivo, né? Mas tudo bem aí no ataque. Pra fechar a defesa aqui, meu caro Vitor, o lateral esquerdo, Lucas Piton. 6,5. E Aline, a nota do Piton? Piton dei 5, porque esse jogador falha demais, gente. Pelo amor de Deus. No Água Santa, o jogo contra o Água Santa no sábado, ele já falhou. Foi mal. E na quarta-feira agora, então, não tô gostando do Piton não, viu? Tá louco. Eu gosto muito desse jogador. Acho que ele tem um repertório de jogadas de ataque muito bom, mas ele não vem conseguindo fazer essas melhores apresentações. Eu dei 6 aqui pro Piton, que também não comprometeu mais a questão defensiva. Eu queria ver mais o Piton no ataque, mas com a chuva aí, né? Apesar do Piton ser uma cobra, talvez, né, naquele terreno aquático ali fosse funcionar bem, meu caro Vitor. Não, né? Mantemos a qualidade, né? Na cabeça de área jogou o Gabriel, que depois foi substituído pelo Everaldo. Vitor, nota dos dois, por favor. Gabriel, 6,5, Everaldo, 6. E aí, Aline, nota dos dois? 7,5 para ambos. Eu dei 6,5 pro Everaldo e dei nota 5 aqui pro Everaldo. Para complementar aqui o setor de volantes, o Cantilho, meu caro Vitor Rossi. Cantilho não conseguiu fluir bem o seu jogo na última quarta-feira, né? O terreno não permitiu aí o Cantilho. Nota 7. E aí, Aline? Dei 7 também. 6,5 aqui pro Cantilho, tá bom, não comprometeu, mas também não ajudou muita coisa. E o Luan, cobradíssimo pela torcida e tentando aí fazer o seu melhor jogo, mas novamente também não foi bem individualmente. Vitor, qual que é a sua nota pro Luan? 6. E aí, Aline? Dei 6 também, porque Luan, um jogador aposta do Corinthians, né? Foi uma aposta do Corinthians, não vem jogando bem. Não vem apresentando o jogo que sabe jogar, né? Tá faltando mais ir pra cima, porque quando ele tá com a bola no pé, ele sabe o que fazer. É bom, e qualidade. Ele não tem apresentado um bom desempenho nos últimos jogos, então dei 6 pra ele. 6 pro Luan, eu também dei 6 pro Luan aqui. Ô, Vitor, nota do Pedrinho, que depois foi substituído pelo Janderson. Nota dos dois, inclusive. Pedrinho, 5,5. Janderson, 6,5. E aí, Aline? 6 pra ambos. Eu dei 6 para o Pedrinho e 7 para o Janderson. O Janderson entrou bem no jogo, hein? Entrou bem no jogo. Só não pode ser titular, mas quando entra nas partidas aí costuma ir muito bem aí o Jandson, né? Chamado Jandson. Depois nós temos aqui Johnny Gonzalez. Aliás, eu sou obrigado a falar isso. O que o Johnny Gonzalez fez para ser titular do Corinthians? Na carreira. Não, sério, velho, na moral. O cara acabou de chegar, foi titular absoluto contra o Água Santa de Diadema e titular agora contra o Santo André. O que ele fez, Thiago Nunes, nesses jogos aí? Nos dois jogos. O Johnny Gonzalez pode ser um bom, achei até um bom reforço. Acho que é um cara que pode somar no elenco, sim, é um jogador rápido, já tem uma vivência no futebol brasileiro, conhece, jogou no Fluminense, mas, é só o Johnny Gonzalez. É colombiano o Johnny Gonzalez? Sim. Não é o Valderrama, não é o Faustino Asprilla, não é Fred Rincon, é só o Johnny Gonzalez, não é nenhum monstro do futebol colombiano, cara. Não entendi essa escalação do Johnny Gonzalez nos dois jogos como titular absoluto
sabe? Chegou ao dono da camisa e vai pro jogo. Estranho isso, né? E aí, sei lá. Eu tô muito corneteiro, aliás, diga-se de passagem. Notas de Johnny Gonzalez e de Mauro Bocelli, meu caro Vitor Rossi. Johnny Gonzalez, nota 5, Bocelli, nota 7,5. E aí, Aline? Pro Johnny Gonzalez eu também dei 5 e pro Mauro Bocelli eu dei 10. Mas só por causa do gol. Não que ele tenha jogado, apresentado aquele talento em campo, mas ele foi o nome do jogo, né? Porque se ele não faz aquele gol, é mais uma derrota. Então eu dei 10 pra ele. A Aline ficou ouvindo as apurações da escola de samba, os caras falando 10 toda hora. A Aline foi lá e botou 10 pro Bocelli, velho. A minha nota pro Johnny Gonzalez é 4,5. E pro Mauro Bocelli é 7,5, porque a presença do centroavante, né, já atrapalhou bastante a defesa do Santo André, que não conseguiu marcar mais da maneira que estava marcando com efetividade só Wagner e Johnny Gonzalez, né? Então, a entrada do Mauro Bocelli já muda o posicionamento da defesa do Santo André também, né? E poderia ser mantido, né? Love e Bocelli. É isso. Poderia ser mantido. É isso. Eu acho que é isso e ponto. O Corinthians tem que jogar com esses dois caras aí. Aliás, já fala isso já, Vitor. Nota do Wagner Love aí pra finalizar o time do Corinthians. 7,5. E aí, Aline? Eu dei 8. 7,5 também pro Love. Essa é a dupla de ataque, cara, porque os dois, você tem o Corinthians tem uma forma de trabalhar aí o jogo, que eu tô vendo, acho que é isso que o Thiago Nunes quer mostrar, que o ataque ele pode ser muito bem alimentado pelos meias, né? Tanto pelo Luan quanto pelo Cantillo, que ajuda bastante na chegada. Talvez ele não precise desse cara da fuga aí pra esquerda, né? Que ele gosta de ter um cara aí na ponta lá no Atlético Paranaense. Ele tinha um menino aí que tá vindo jogar no Palmeiras. Rony, isso. Tinha o Cirino também, né? Que tem as mesmas características do Johnny Gonzalez e tal. Mas se você vir que não deu certo, não precisa insistir, né? Com uma condição que tá errada, né? Então eu acho que se ele conseguir... E outra, ele não precisa colocar o Wagner nem lá na ponta, pode encostar o Wagner ali junto do Bocelli. Contra o Água Santa no primeiro tempo jogou assim, foi bem, né? Foi bem. O Corinthians construiu algumas jogadas legais aí no primeiro tempo contra o Água Santa, mas não, né, com essa ausência aí de efetividade na conclusão, não conseguiu aumentar o placar. Mas a movimentação do time estava muito bem, estava sendo feita assim, de uma maneira bacana, sabe? Talvez não com aquilo que a gente gostaria de ver, mas se continuasse, se insistisse, talvez desse certo, né? Mas aí quer mudar. A primeira vez que jogou junto foi contra o Guarani. Sim. E no segundo gol contra o Guarani, o Love faz a jogada, que o Thiago costuma comentar que o Love flutua mais. Ele sai mais da linha. Movimenta mais. Isso, ele faz a jogada, chega no fundo, toca pra trás e o Bocelli faz o gol. Então, se pudesse manter, parece que os dois vão chegar num ponto onde vai ser muito bom pros dois e pro Corinthians. E os dois são bons jogadores, sim, né, Vitor? Sim. O Bocelli é um pouco mais centralizado, um pouco mais parado, mas é um finalizador nato. Pode ver, a bola cai no pé. Ontem ele deu uma bola na trave também, né? Ele girou, bateu e tal. E assim, vai ter jogo que o cara não vai bem, normal. Mas você tem que insistir nisso aí. Dois caras bons, experientes e que tem uma coisa no futebol, Aline, que eu sempre digo e é mais ou menos isso mesmo. Se eu fosse jogador e eu fosse jogar contra o Gustavo, por exemplo, nosso Gustagol, querido Gustagol, eu ia dormir tranquilo no dia anterior. Falar, pô, esse cara é banana, não joga nada. Agora, se no dia seguinte eu vou jogar contra o Romário, contra o Ronaldo Fenômeno, eu falo, nossa senhora, vou dormir hoje, não dá, né? Agora, pô, e eu acho que o zagueiro que vai jogar contra o Wagner Love e o Bocelli, ele fica preocupado, ele fala, pô, os dois ali, né, qualidade, putz, cara, seleção e tal, o campeão da Libertadores, o outro campeão brasileiro. Então eu acho que geralmente o cara fica com esse medo aí, né? Fica com esse... um pouco mais concentrado ou com medo de errar. Então eu acho que isso não é só a questão tática e técnica do time de futebol, é a questão psicológica que você mexe no adversário dessa maneira. E para finalizar o provão, a nota do Thiago Nunes aí, o meu caro Vitor Rossi. Algumas alterações que eu
não concordei muito, por exemplo, a do Everaldo, que não surtiu muito efeito. Também concordo que o Johnny Gonzalez não poderia... pode ser titular mais pra frente, mas agora não é o momento. E a nota dele, pra mim, 5. Boa nota. E aí, Aline, nota de Thiago Nunes? Dei 5 também. 5 pro Thiago Nunes e não se fala mais nisso. Para fechar o assunto do jogo contra o Santo André, tem a segunda parte da participação dos colaboradores da equipe da nossa Rádio Coringão sobre o empate da última quarta-feira. Fala o apresentador e membro da equipe de comunicação do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida. Fala, meu amigo Vinícius Lúcio. Fala, Alex Dinarte, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Vinícius Lúcio, da Rádio Coringão, da Rádio Livre Gaviões. Falando um pouquinho da partida da última quarta-feira. Se é que dá pra falar da partida, né, Alex? Choveu demais, tivemos problema com o gramado da arena, ficou cheio de poças. Dizem que é por causa do excesso de chuva. Em São Paulo, choveu muito nos últimos 2 meses. Dizem que é problema da própria drenagem, que a grama já não é mais como antes, tudo mais, etc. Mas aí é um agrônomo que tem que falar, não a gente, né? A gente não entende nada disso. Bom, vou falar mais do que o Corinthians foi nos últimos dias, do que da partida em si. Um time apático, decepcionante, que tem sim posse de bola, que tem sim volume de jogo, mas que não consegue converter as suas chances de gols em gols. E eu fiquei com a cuca atrás da orelha, porque o técnico Thiago Nunes falou em coletiva que o gol é um detalhe. Eu jurava que o gol era a coisa mais importante do futebol. Ele disse que é detalhe, tudo bem, é detalhe. Quem sabe o Corinthians consiga, daqui uns dias, quando voltar a campo, transformar esses detalhes em detalhes mais detalhados ainda, Alex. Desculpa a minha filosofia de boteco, mas é só assim para resumir o que é o Corinthians nesse começo de 2020. Um forte abraço. Vai Corinthians, hein? Grande Vinícius Lúcio, o melhor comentário da história do Timão Universitário. Por enquanto, sensacional, meu caro Vini. É isso mesmo, velho. Aliás, esse detalhe que o Vini pegou aí, o Thiago Nunes disse exatamente isso. O detalhe do gol, né? Faltou o gol, que é apenas um detalhe. Uma vez, o Carlos Alberto Parreira, em 1993, ele deu uma entrevista e ele falou isso. Ele colocou o gol como um detalhe. E aí um grande jornalista, o Armando Nogueira, que já é falecido, um dos maiores jornalistas esportivos da história, o Armando Nogueira pensou essa frase, bem como o Vinícius fez agora. O Vinícius Lúcio deu uma de Armando Nogueira. Pensou essa frase do Parreira, mas na verdade o contexto que o Parreira estava usando naquele momento era que ele não quis dizer que o gol era só um detalhe, ele quis dizer que você construindo ali todo aquele sistema de jogo tal direitinho, o gol sairia com um detalhe, né? Aí o Armando Nogueira pegou, claro, fez um rebuliço disso, tanto que até hoje o pessoal fala dessa declaração do Parreira que o gol é um detalhe. Mas aqui no Corinthians, Thiago Nunes, o gol não pode ser um detalhe não, cara. O gol tem que ser a coisa mais importante, das mais importantes e das mais importantes. Obrigado, Vini Lúcio, sensacional o seu comentário aí, principalmente na parte da agronomia. Falamos de agronomia aqui no nosso Timão Universitário. Aliás, lembrando aí do Vini Lúcio, mandar nossos parabéns aí ao desfile do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, que foi aí punido pela falta de critério de alguns jogadores, né? Mas parabenizar a comunidade do Gaviões aí, que fez um belíssimo carnaval. Um abração pro Ernesto Teixeira, nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, e a todo mundo, ao pessoal da Alegoria, o Leandrão, ao Alex da Mata, ao Vinícius Lúcio, ao pessoal da comunicação, que trabalharam bastante para colocar o Gaviões na avenida, como sempre fizeram. Um salve a todos. Um abraço pra rapaziada da camisa 12, né? A camisa 12 não subiu pro acesso por conta de 1/10. Impressionante, 1/10. A camisa 12 acabou ficando aí mais um ano no grupo de acesso 2, né? E aí, mas parabenizar aí o Fatiola, a rapaziada da camisa 12, o Elinho, o pessoal Ana Lu, Tomé desfilou na camisa 12 também. Um abraço para todos aí da 12, sangue bom. O carnaval do ano que vem tem mais, e é sempre bom, né, a gente ver aí as escolas que
lutam para colocar o Corinthians na avenida, né? Vão defender não só os seus sambas enredos, mas também o Corinthians na avenida. E claro, como não deveria deixar de ser, o meu parabéns à minha Pavilhão 9. Um salve, rapaziada. Parabéns aí a toda a família Pavilhão 9, campeã do Carnaval de Blocos. O pavilhão que sempre desfila aí. O pavilhão não é escola de samba, né? Um bloco carnavalesco. Desfila aí e tem o seu título aí de campeão no Carnaval 2020. Parabéns a toda a comunidade aí, o Racionais, a rapaziada. Salve Rui Luciano, onde ele estiver, tá aplaudindo o Carnaval da rapaziada aí. Não só ele, como o Midas também. Já 2 grandes carnavalescos do nosso Pavilhão 9, já falecidos, mas 2 grandes feras aí. Com certeza, onde os caras estiverem, estão aplaudindo aí o trabalho de toda a comunidade Pavilhão 9. Tamo junto, rapaziada. Parabéns a todos. Vamos lá. Agora no nosso Timão Universitário, a participação do povo corintiano, que sempre tem voz e vez aqui na nossa Rádio Coringão, pois aqui é sempre de torcedor para torcedor. O assunto de hoje no Fala Fiel trata dos motivos pelos quais o Corinthians não consegue sucesso nos resultados. Está no ar o Fala Fiel com Aline Bueno. Fala Fiel. Fala, Aline. Alex, vamos aí com um quadro que dá voz à fiel torcida. Essa semana foi o seguinte: a situação do Corinthians no início da temporada é preocupante. Só no Campeonato Paulista, em 8 rodadas, o time perdeu 3 jogos contra a Ponte Preta, a Inter de Limeira e o Água Santa. Empatou outros 3 contra o Mirassol, São Paulo e, na quarta-feira, o Santo André. E venceu apenas 2 partidas, contra o Botafogo e o Santos. A pergunta do Timão Universitário essa semana foi: com 9 pontos em 24 possíveis, o que falta para acertar o time dentro de campo e voltar a vencer no Paulistão 2020? Nossa, verdade. A última vitória foi contra o Santos, hein? Faz quase 2 meses. Faz quase um mês já. E pelo Facebook nós tivemos a participação do Everton Teixeira. Ele disse: acho que o que falta para o Thiago Nunes é tempo de trabalho. Lembremos que o Corinthians vem de muitos anos com uma filosofia de jogo e com um novo técnico é mudança muito radical. E por mais que os resultados não estejam vindo ainda, ele reforça, essa mudança foi algo que parte da torcida pediu e até os jogadores. Assim como bancaram o Tite lá atrás, o certo é manter o Thiago Nunes. E convenhamos, não é só o técnico. Tá faltando muita vontade a muitos jogadores. É verdade. O Everton Teixeira, o nosso Tonzinho. Um abraço pro Tonzinho. Que aí, tá vendo? Ó, mais um São Paulino participando com a gente do Fala Fiel. Ó, tá vendo? É um cara que tá participando com a gente e enxergando aí o time do Corinthians dessa maneira, né? Vendo aí que pra ele tem que ter uma continuidade no trabalho. Eu também acho que não precisa mandar o Thiago Nunes embora. Acho que tem que ter essa continuidade. O que você acha, Vitor? Tem que continuar? Tá faltando. O que você acha que tá faltando mesmo? A questão da finalização? Você acha que precisa trocar? Qual que é a tua opinião sobre isso, ô Vitor? Pra mim não precisa trocar o treinador. Tem que dar tempo ao tempo, né? Porque você troca o treinador, você começa a patinar e acaba as coisas nunca resolvendo. O Fábio Carille também teve um começo difícil e a gente viu que teve um sucesso depois. E a maior dificuldade pra mim, ou que o Corinthians vem enfrentando, é justamente o aproveitamento em finalização. Porque chega, chuta e não consegue. O adversário chega, chuta e faz. Então, e acaba mantendo... fazendo o placar, aliás, com poucas oportunidades, e o Corinthians ainda assim, mesmo toma o gol, continua e não consegue fazer. Se tivesse o jeito de jogar, mas não muda, essas finalizações fossem mais... que conseguisse ter um bom aproveitamento, talvez as histórias em todos os jogos seriam diferentes, assim como foi contra o Mirassol, que saímos na frente, contra a Inter de Limeira, Água Santa e por aí vai. É verdade, é isso mesmo. Ó, só mandar um abraço aqui para quem curtiu a nossa publicação, aí ó, Maria Ortega, o Edilson Dalá, qual o boy aí dos Gaviões, rapaz, curtindo aqui a nossa publicação, o Fábio Coalho. Quem mais aqui, rapaz, que eu não tô conseguindo ver? O Rafael Jacobucci, da Vai Vai, um abraço pra ele, também repórter da Rádio Coringão. E mais pessoas aqui.
O Carlão, olha o Carlão, rapaz, da lotação lá da Vila Formosa. Um abraço pro Carlão. Ariane Bueno, tua irmã Ariane Bueno, ali, nossa, ela é igualzinha a Aline, velho. Minha irmã. E a Thaís aqui também, ouvindo a gente. A Andréa Mantovani e o Ale Vidal. O Rodrigo Salgado aqui também. Um abraço pra ele, meu parceiro Rodrigo Salgado. Cuidado com as aeronaves aí, hein, Rodrigo? Faz a manutenção direitinho aí, pra não ter nenhum problema aí. O Rodrigo que trabalha na Delta. Grande Rodrigo Salgado, morador do Macedo. Um abraço pra ele e pro filhão Ângelo. Tamo junto, meu caro Rodrigo Salgado. Um abraço pra você. É isso aí, esse foi o Fala Fiel. Sempre com a participação da Fiel Torcida Corintiana. Como o próximo jogo do Corinthians é só no dia 7 de março, vamos falar de futebol feminino aqui no Timão Universitário, hein? O Campeonato Brasileiro ficou paralisado por esses dias, mas o Corinthians teve novidades. Teve novidades, não é isso, minha cara Aline Bueno? Por favor, falemos das meninas do Timão aqui no nosso Timão Universitário. É isso mesmo, Alex. Teve novidade no futebol feminino. O destaque fica por conta da contratação da atacante Milene. Aí. Ela que já jogava na China, né? E retorna ao Corinthians por empréstimo até junho. A Milene já é conhecida da torcida, né? Ela jogou as últimas 2 temporadas no Corinthians, em 2018 e 2019. E foi considerada a melhor atleta do Campeonato Brasileiro no ano passado. Pelo Corinthians, a Milene já disputou 75 partidas e balançou as redes 34 vezes. Então é mais uma aposta aí para o futebol feminino, grande atleta. Essa é uma contratação excelente. Pena que é só até junho, né? Porque a Milene vem nessa onda aí do coronavírus, né? Que o pessoal lá na China, a cidade, inclusive, que a Milene foi jogar lá, Wuhan, é o epicentro, né? Da doença, que o pessoal... onde teve o maior número de contágio, né, lá na China, e a Milene acabou sendo liberada para esse empréstimo, né, para o Corinthians que joga amanhã contra o São Paulo em Cotia. Acho que eu não vi o horário desse jogo, cara. Às 17. É às 5 esse jogo, né, Aline? Então eu acho que não vai ter transmissão da televisão, mas seria um baita jogo para assistirmos aí, né? O São Paulo tem um bom elenco do futebol feminino. Chegou aí a decisão do Campeonato Paulista, perdeu pro Corinthians, né? Claro, não tinha como ser diferente, o time do Corinthians é muito melhor, mas o time de São Paulo tem jogadoras bem interessantes e é um time formado também por uma comissão técnica nova e inovadora, podemos dizer assim, porque é uma rapaziada que já treinava, inclusive junto com o Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians, o pessoal lá no Centro Olímpico e tal. É um lugar que o pessoal leva muito a sério o futebol feminino no geral, o Centro Olímpico, né? E aí o pessoal formado lá no Centro Olímpico agora vem alimentando as comissões técnicas dos outros clubes. Isso que é muito importante, né? Da gente ver que o futebol feminino vem de fato crescendo e os clubes grandes vêm povoando as suas comissões técnicas com gente séria. Por isso que a modalidade vem crescendo. E falar da Milene, assim, é meio que chover no molhado mesmo, cara, porque é uma atleta excelente, né? Seleção brasileira, artilheira do Corinthians aí na temporada passada no Campeonato Brasileiro, 19 gols, né? Se não me engano. E ela vem por conta desse problema. Eu acho uma pena que seja só até junho. Espero que o Corinthians consiga aí alguma saída ou algo, sei lá, no contrato aí para tentar segurar a Milene aí até o fim do ano, porque é uma atleta excelente. Fez gols aí em vários jogos, né? Foi importantíssima em vários jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Da campanha das meninas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E a gente espera que ela possa voltar agora já recondicionada fisicamente, porque ela é uma das pessoas que ficaram naquela quarentena lá em Goiânia, quando veio da China. Ficou lá 14, 18, 19 dias, não sei muito bem. Aí teve que fazer novamente o recondicionamento físico. Esperamos que ela já esteja totalmente alinhada e já possa aí talvez até fazer parte do elenco do Corinthians aí amanhã contra o São Paulo, entrar aí no decorrer da partida e recuperar a sua forma e quem sabe aí fazer os seus gols como só ela sabe fazer. Milene joga muita bola, aliás, o time do Corinthians tá bem demais. A gente espera que amanhã mais uma vitória aí, porque o Corinthians é um dos líderes da tabela, mas junto com o Corinthians que tem 9 pontos, tem lá a Ferroviária, tem o Santos também, né? Então o Corinthians tá enfrentando
grandes desafios. Aí são 16 equipes no Campeonato Brasileiro e muitas dessas equipes não farão boas campanhas, mas por enquanto ali na parte de cima da tabela, bastante gente atrapalhando a campanha do Corinthians ali, pelo menos por enquanto, nesses 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. É isso aí, tem mais alguma coisa do futebol feminino, Aline? Não, né? Não, o destaque da semana foi esse mesmo, Alex. Perfeito, é isso aí, o campeonato ficou paralisado, volta amanhã a ativa Campeonato Brasileiro, São Paulo e Corinthians lá no CT do São Paulo, no CT de Cotia. Muito bem, após o futebol feminino, vamos falar de história, pois agora é o momento de manter viva a memória corintiana aqui no Timão Universitário. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. O Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia Carlos Alberto Gamarra Pavon. Nome de craque se fala por inteiro, é isso mesmo. E que craque foi Carlos Alberto Gamarra Pavon, hein? O craque da defesa foi o nosso zagueiro Gamarra, sem dúvida nenhuma. Defensor de posicionamento invejável e leal em campo, o paraguaio Gamarra chegou ao Corinthians aos 26 anos de idade, vindo do Benfica de Portugal. Antes, o defensor formado no Cerro Porteño do Paraguai havia atuado no Brasil pelo Internacional de Porto Alegre, clube no qual também é ídolo. A passagem pelo Corinthians não foi tão longa, mas foi suficiente para que Gamarra se tornasse um dos maiores jogadores da história do Timão, reconhecido não só pela torcida, mas por outros atletas que marcaram o nome na memória corintiana. Vamos ouvir um dos gols de Gamarra com a camisa do Corinthians. A narração é de Oliveira Andrade. Reaproveitou, Gamarra pode bater, de curva, golaço! Gol do Corinthians! Gamarra, que gol bonito do... Gol do Gamarra, rapaz. Estava aqui contando em off aqui para a equipe do Timão Universitário que eu estava nessa partida deste gol aí, narrado por Oliveira Andrade no Canindé. O jogo foi 3-0, mas esse 2-0, esse gol do Gamarra é o terceiro. Tava um jogo duríssimo contra o Rio Branco e o Corinthians fez 3-0 aí, um dos gols do Gamarra. De acordo com o almanaque do Corinthians, do professor Celso Unzelt, Gamarra atuou em 80 jogos com a camisa do Timão e anotou 7 gols. O paraguaio foi o capitão corintiano durante as campanhas do segundo título brasileiro em 1998 e do 23º título paulista em 1999. Defendendo o Corinthians, Gamarra foi convocado pela seleção de seu país para a disputa da Copa do Mundo da França em 1998 e mesmo atuando na defesa, fez 4 jogos sem precisar cometer nenhuma falta ao longo do Mundial. Há 2 semanas, o ex-defensor esteve na torcida pelo Corinthians contra o Guarani do Paraguai, flagrado pelas câmeras da TV nas tribunas do estádio lá no Evaola, na capital paraguaia, sofrendo como um bom corintiano. E é pela história, pelo reconhecimento, pela honra com a qual Carlos Alberto Gamarra Pavon sempre defendeu a camisa corintiana, é que ele estará por todo sempre... eternamente dentro dos nossos corações. E para continuar a preservação da memória corintiana, vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Historintians de hoje. Historintians. O Campeonato Paulista de 1988 também foi conquistado pelo Timão. Antes de chegar à final e disputar o título com o Guarani, o Corinthians enfrentou o Novo Horizontino na primeira fase. No Pacaembu, para um pouco mais de 11 mil pessoas que viram 2 belos gols, marcados por Edmar e João Paulo. Um com uma bela dominada no peito e um chute praticamente sem ângulo, e o outro um belo gol de falta, que deram a vitória pelo Corinthians pelo placar de 2-0. Que seguia firme rumo ao seu 20º Paulistão. A escalação para este jogo foi a seguinte: Ronaldo no gol, Edson, Marcelo, Denilson e Dida na zaga, Márcio, Wilson Mano e Everton no meio campo, João Paulo, Edmar e Paulinho Carioca faziam o ataque.
Edmundo foi o único suplente do Corinthians a entrar no jogo. Time que era comandado por Jair Pereira. Os gols da vitória corintiana, narrados por ele, Marco Antônio. João Paulo soltou ali para o Márcio. João Paulo levantou, tocou, boa bola no gol, bateu lá dentro, Gardênia. Vibra a torcida do Corinthians. Um bolaço lá para Edmar. Matou na caixa com categoria na saída do Wilson. Um leve toque de quem sabe, ele sabe. Edmar, Corinthians, 0, Novo Horizontino, um golaço. Ricardo. Vamos ver o que acontece. Olha o já tá andando. Atenção, já andou, olha lá. Soltou. Falou, goleiro. É gol! Vibra a torcida do Corinthians! Edson! Falhou o goleirão! A barreira subiu, andou, foi na frente. O Wilson teve que voltar, pegou na bola, mas foi com ela para dentro do gol. É o segundo do Corinthians. Olha, faz tempo, hein, Vitor? Faz tempo, hein? Esse placar poderia repetir, né? Então, pois é. No próximo Timão Universitário a gente vai fazer a perspectiva dessa partida, que só acontece no outro sábado, dia 7 de março, lá em Novo Horizonte. Faz um frio danado lá em Novo Horizonte. Só 38, 39, tá louco. Um calor para cada um lá na cidade do interior paulista. É isso aí, vamos lá. Hora dos esportes das outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. Rapaz, o basquete do Timão tem gente aí na seleção, assim, pré-selecionados para o Jogo das Estrelas do NBB. Na sexta-feira, dia 21... Começaram as votações para decidir os atletas que vão disputar o Jogo das Estrelas do NBB, certo? Enfrentando aí o time Mundo e o time Brasil, né? Nesse Jogo das Estrelas da NBB. A lista de opções foi definida com consulta de treinadores, assistentes e capitães, além da imprensa, staff da Liga Nacional de Basquete e personalidades da modalidade. Na seleção, aí na pré-seleção, o Corinthians tem o Fuller, o Nesbitt e o Fischer. Então o pessoal pode votar aí, né, nos jogadores. Aqueles jogadores mais votados pela torcida vão ser escalados aí pro NBB. NBB que volta amanhã a disputa, né? O Corinthians joga contra o São Paulo lá no ginásio do Morumbi. Esse jogo acontece 12h50. Só não tenho certeza se tem transmissão da Rede Bandeirantes, que geralmente é quem transmite as partidas aí na TV aberta, mas o Corinthians volta à quadra aí na data de amanhã, certo? Contra o São Paulo pelo NBB. Vamos ganhar esse jogo aí, pelo menos, né? O São Paulo tá muito melhor que o Corinthians na tabela, mas não custa nada aí tentar vencer esta partida para melhorar, inclusive, aí o desempenho do Timão, que tem 11 derrotas e 10 vitórias no NBB. E o futsal do Timão, sim, o futsal do Timão tá lá na Espanha, né? Tá jogando alguns amistosos fora do Brasil, exatamente para pré-temporada, né, para se preparar aí para essa temporada 2020. E anteontem o Corinthians perdeu a primeira partida aí dessa pré-temporada. Na tarde dessa quarta-feira, o time de futsal do Corinthians foi superado por 4-2 pelo Barcelona. Os gols do Timão foram marcados por Davis. O Davis fez os 2 gols, aliás, o segundo gol do Davis, hein? Que golaço, hein? Olha, quem não viu, procure e veja. O gol do Davis é uma obra de arte aí. Quem gosta de futsal não pode deixar de ver este belo gol do Davis. E os gols do Barcelona foram feitos pelo Roger, pelo Boyes, pelo Diego e pelo Chimbinha, e fizeram 4-2 aí no Corinthians, um belo jogo de futsal, inclusive. O próximo confronto, ainda nessa pré-temporada, o Corinthians enfrenta o Palma de Mallorca. Olha só, rapaz, nem sabia que o Palma ainda tinha time, mas tem. O Palma de Mallorca sempre foi um time de destaque na Espanha. O jogo acontece agora no próximo domingo, às 14h30, horário de Brasília. Pré-temporada, aí o Corinthians está lá na Espanha fazendo, né? E você pode acompanhar este jogo pela Corinthians TV Play, né? Tem um link aí, Corinthians TV Play, procure e assista a essa partida no próximo domingo,
13h. E na próxima semana a gente fala também do encerramento dessa pré-temporada aqui no nosso Timão Universitário. É isso aí, pessoal. Chegada a hora de finalizar mais uma edição do nosso Timão Universitário, um programa feito por alunos da UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Nós voltaremos na próxima sexta-feira ao meio-dia aqui na Rádio Coringão. 10 anos de torcedor para torcedor. Agradecemos a todos e a todas e todos pela audiência. Agradecemos também aos comandos técnicos do versátil Elias Macedo, sempre aí sob supervisão do maestro Marcos Floriano, o Elias que está conosco na técnica em 2020. O Timão Universitário tem a produção, os quadros, a edição e a participação dos alunos de comunicação social do curso de jornalismo da UNG, aqui da Universidade de Guarulhos. São eles, Aline Bueno, Vitor Rossi, Elias Macedo. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado, a apresentação é minha, Alex Dinarte. É sempre uma honra empunhar o microfone da nossa Web Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios, tá certo? Semana que vem a gente tá de volta aqui no Timão Universitário, radiocoringão.com.br, toda sexta-feira, meio-dia, edição semanal do nosso Timão Universitário. Um excelente final de semana, um grande abraço a todos e vai Corinthians! Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.